Paz do A paz do Senhor, Senhor, boa tarde. boa tarde. Vamos orar, chamar a Senhor presença. anjo, manda vida de hoje, abençoa cada um que está nessa casa, Senhor, que transforma a vida de todo mundo, Senhor, que toca nos corações das crianças, Senhor, toca no coração do nascido, Senhor, nome Senhor Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pai, em concordância com a oração da tua serva, Pai, eu entrego esse projeto em tuas mãos, para que o Senhor glorifique o seu nome, para que seja feita a sua vontade. Em nome de Jesus, Senhor, que eu venha me diminuir e que a sua presença, Senhor, venha se fazer presente. Usa-me, Senhor, para que eu possa pregoar a tua palavra, para que possa ser feito e evangelizado várias crianças. Senhor, em nome de Jesus, entrego essa live em tuas mãos, pedindo a ti que o Senhor venha abençoar a cada um, Senhor, que assistir essa live, a cada um que venha assistir depois os vídeos no YouTube, mas que cada um receba, Senhor, a tua presença em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. De Juízes, do capítulo 13 ao capítulo 16. Separei alguns versículos para que a gente possa ler. No capítulo 16, no versículo 14. Depois disso, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então, os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade e vê em que consiste a sua grande força e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim subjugarmos, e daremos cada um 1.100 ciclos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em quem consiste a tua grande força, para te poderem subjugar. Aí eu vou lá para o versículo 17 e depois o 19. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subiu na vale a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se viesse rapado e se de mim a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. Versículo 21. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza. Amarraram-no com 2 cadeias de bronze e viraram um moinho no cárcere, e o cabelo da sua cabeça, logo após ser raspado, começou a crescer de novo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Sansão, ele é filho... Posso explicar aqui? Pode. Será um prazer. Sansão, ele tinha força e o cabelo dele não podia nunca ser cortado. Aí, que ele tinha um propósito na vida dele, que o cabelo dele, se for cortado, ele perde a força dele. Muito bem, Amanda. Muito bem. Amei. Ele até matou o leão. Matou o leão. Tem até aqui a figura. Sansão, Deus do ventre, ele foi separado. Apareceu um anjo do Senhor à mãe dele. A mãe dele era estéril, significa que a mãe dele não podia ter filhos. E apareceu um anjo do Senhor e avisou que ela teria um filho que iria libertar o povo, mas ela não podia beber vinho, não podia... Mas por quê? Ser impura, porque ele já era chamado por Deus, Deus do ventre, chamado de Nazireu, ou seja, separado para Deus. Foi recomendado isso a ela. Ele nasceu, foi crescendo, assim, ó, a força dele, ele novinho, ele já matava leão, urso, todo animal, ele tinha muita força, muita força. Era separado para Deus. O que aconteceu? Ele não se manteve separado para Deus. Por quê? Porque ele matou um animal? Não é porque ele matou o animal. Ele não se manteve separado para Deus,
porque ele não soube fazer boas escolhas. Por exemplo, tinha a lei de que você não podia se casar fora, a pessoa chora do seu povo. E ele foi gostar de uma mulher, inimigo de Deus. Mas A mulher estava até interessada no segredo dele, da força dele. então, e ele foi enganado 2 vezes. Como? 2 vezes por mulheres. Ai. Ele se envolveu com mulheres que eram mulheres que não conheciam a Deus, não serviam a Deus. Elas eram mulheres que adoravam deuses estranhos e não tinha nada a ver com a cultura do povo dele. E ele foi traído 2 vezes por essas mulheres. A última mulher, os príncipes da terra dela, ofereciam dinheiro a ela. Eu estava fazendo uma pesquisa aqui. O dinheiro que foi oferecido a ela seria o salário de 60 anos de trabalho de um trabalhador. Muito dinheiro, mas muita coisa. Oferecido a ela para ela descobrir o segredo dele. Ela não era serva de Deus, não conhecia a Deus. Ela aceitou essa proposta, induzindo ele a falar qual era o segredo dele. Ele brincou várias vezes com ela, não falou na verdade, mas acabou que ele não resistiu. Ele não podia contar esse segredo pra ninguém, senão ia cortar o cabelo dele, né? Exatamente. Ele não resistiu e contou para ela o segredo. E o que aconteceu? Cortaram o cabelo dele, ele ficou Ela preso. traiu ele, botou ele para dormir, o cabelo dele. E dali, ela chamou os homens para prendê-lo. Os homens foram prender. Mas por que prender ele? Prender ele porque ele era inimigo do povo. Ai. Entendeu? Aquele povo, onde ele se estava, onde que ele estava dormindo, era um povo inimigo, que não adorava a Deus. E o que aconteceu? Furaram os olhos dele, prenderam ele, e ali ele foi preso, ridicularizado. Força, na realidade, estava na presença do Senhor com ele. Ah, é verdade. Entendeu? A presença do Senhor estava com ele, porque ele já era separado. E aí ele orou ao Senhor e pediu ao Senhor, né, que desse a ele mais uma vez a força. E ele pediu o menino que, como ele estava cego, né, com os olhos vazados, pediu que o menino encaminhasse, botasse ele nas 2 colunas centrais da onde que ele estava. Ele estava num lugar onde o pessoal se juntava, tipo uma arena, tipo um estádio de futebol, só que tinha colunas. E quando ele estava entre as 2 colunas de apoio central daquele lugar, o Senhor foi com ele. Ele empurrou aqui, ó. Tava 2 colunas, tá vendo? E aí caiu todo o estádio, que isso aqui segurava as pessoas. Tinha mais de 1000 pessoas no lugar. Entendeu? Então, com ele morreu, mas mais de 1000 pessoas morreram também. Então, todos nós somos escolhidos Deus do ventre. Todos nós temos um chamado. Todos nós temos. Ele apanhou muito. Ele apanhou, judiaram dele. O propósito dele era libertar o povo. E hoje, eu, você, todo mundo que está assistindo, cada um que vai assistir, tem que saber e entender que foi chamado, separado por Deus. Deus conhece a gente desde do ventre. Deus nos escolheu e nos ama. É um amor, sabe? É um amor muito grande que nós não merecemos. É chamado de graça. É chamado de graça. Por quê? Porque o Senhor, Ele mandou o Filho dEle. Enviou o Filho dEle para morrer pela gente. Para que hoje nós estivéssemos aqui. O Senhor, Ele não mandou a gente à toa. A gente tem um propósito para glorificar o nome dEle. Agora cabe a nós, a cada um, escolher. Quer ficar perto de Deus ou se separar de Deus. Quem escolhe se afastar de Deus somos nós. Como Sansão, na nossa história, ele acabou se afastando de Deus. Ele escolheu se afastar de Deus.
Quando ele se envolveu, quando ele fez as coisas que não agradavam a Deus, ele foi se separando de Deus. Deus não abandonou ele se separou de Deus. Que isso fique assim, a gente tenha sempre isso em mente. Ele escolheu se separar de Deus. Que hoje a gente tenha isso dentro do nosso coração, que não venhamos escolher se separar de Deus. Nós podemos escolher fazer a vontade do Senhor ou não. Por exemplo, se você sabe que algo não agrada ao Senhor e você faz, você está escolhendo ficar longe do Senhor. Desobedece, a gente escolhe se afastar do Senhor. A gente deixa as coisas que não agradam ao Senhor entrar na nossa vida, na nossa casa. E a gente acaba entristecendo o Senhor. Amém? Amém. Essa é a nossa lição de hoje, do homem muito forte, que veio ao mundo com o chamado de libertar o povo de Deus, mas ele, por um momento, se afastou dos desígnios e do que o Senhor preparou para ele, mas nem por isso o Senhor o abandonou. Quando ele se arrependeu e orou ao Senhor, o Senhor foi com ele, que foi nesse momento que ele derrubou, se arrependeu, ele orou ao Senhor e pediu ao Senhor que o Senhor fosse com ele e para que lhe desse força. Então aqui, nesse momento, quando ele orou e se arrependeu, o Senhor foi com ele. Porque a gente tem a opção de se arrepender. Arrependimento, deixa eu te falar uma coisa para vocês. Arrependimento não é pedir desculpa, me perdoa, não é só isso. Arrependimento de verdade é não voltar a fazer aquilo que você fez. A gente, quando se arrepende de algo, a gente não faz de novo. A gente não comete o mesmo erro. Que isso fique na tábua do coração de vocês. Que vocês venham aprender que arrependimento não é voltar a fazer. A gente para de fazer o que está fazendo de errado. Amém? Glória a Deus. Temos o propósito de oração. O nosso propósito de oração está no livro de Salmos, capítulo 34, versos 14, só a parte B. Mas eu vou ler o versículo todo, tá? Que diz assim: aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz, empenha-te por alcançá-la. O nosso propósito é: não procura a paz, empenha-te por alcançá-la. Mas aparta-te do mal tem tudo a ver com a lição de hoje, né? Sansão não se apartou do mal. E que a gente venha hoje parar para perceber e fazer escolhas certas. Precisamos fazer escolhas certas. Porque a escolha errada de Sansão levou ele a ter os olhos furados, a apanhar, ser humilhado e até morrer. Tem uma curiosidade sobre Sansão. E ele não morreu sozinho, ele morreu todo mundo. É justamente essa curiosidade, Amanda. Ele, com a morte dele, matou mais pessoas do que quando ele estava vivo. Porque ele matou muitas pessoas. Numa briga só com uma queixada de jumento, ele matou mil homens que estavam prendendo ele. Mas ele, com a morte dele, ele matou muito mais pessoas. Ele julgou o povo de Israel durante 20 anos. Ele foi juiz de Israel. Gente, depois vocês procuram ler toda a história, tá? De Sansão. Ele foi juiz? Não. Foi juiz, ele julgou o povo de Israel. Agora vamos lá. Esse propósito que o Senhor me deu, de Salmo 34, Mas se versículo ele 14... pedir perdão para Deus, aí ele ia matar todo mundo. Mas ele matou foi o povo inimigo de Deus. Entendeu? Ele nasceu para que libertasse o povo desses inimigos. Ah, tá, entendi. Entendeu? É o povo inimigo de Deus. Esse é o nosso propósito de procurar a paz e empenhar-te. O Senhor me deu no dia da lição de Isaac. O Senhor ainda não me deu o dia. Então eu vou continuar nesse propósito. Para que a gente tenha paz, né? Para enfrentarmos as dificuldades, como Isaac teve paz ao ser confrontado. Hein? Então, assim, cada um onde estiver, fecha o seu olhinho, bota a mãozinha no coração, eleve teu pensamento a Deus, receba da parte do Senhor, que seja um momento,
sabe, da qual agora você se entregue ao Senhor. Amém? Pai, na beleza da tua santidade, Senhor, te peço perdão pelos nossos erros, as nossas falhas, por tudo que fazemos que não te agrada, por escolhas erradas, Senhor, nos perdoa. Pai, em nome de Jesus, peço a ti, Senhor, a tua paz para podermos tomarmos decisão, a tua paz para deixarmos os problemas em tuas mãos para que tu resolva, a tua paz para não deixarmos a nossa carne vencer, mas que o teu Espírito, Senhor, seja alimentado nas nossas vidas e o teu Espírito venha tomar as decisões, que venhamos ser impulsionados pelo Espírito Santo a fazer o que é correto, a fazer a escolha certa. Pai, estamos vivendo em momentos na qual a gente, essa geração que se encontra aqui, é muito dificultoso, mas é momento de chegarmos a ti, termos a paz no nosso coração de que o Senhor irá resolver tudo, que nada saiu do seu controle. Pai, em nome de Jesus, entrego nossas vidas em tuas mãos. Peço a ti, Senhor, que aonde essa oração chegar, Senhor, que vidas sejam alcançadas e que seja ministrado sobre a vida de cada um a paz, a tua paz, a paz que excede todo o entendimento. Que a gente venhamos a ter a tua paz em nossas vidas, em tudo que formos fazer. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Obrigado por nos acompanhar. Todos na paz. Beijo. Um super beijo. Beijo.